a história. A minha história bom, eu não vou contar porque ela é longa, passei por diversas empresas, trabalhando sempre em área comercial, por gostar muito de pessoas, e num determinado momento da minha carreira eu decidi que eu não queria mais ter subordinados ou ter patrão. E o único jeito de fazer isso é empreendendo, né? Você ser o seu próprio patrão. E eu, quando saí da última posição CLT que eu tinha, fui conversar com diversas pessoas, entender qual o caminho que eu tinha para seguir. E eu conversei com um tio meu que era corretor de seguros. E nesse papo com ele, ele me ensinou o que era comissão recorrente. Eu falei, opa, comissão recorrente, esse negócio me interessa. A comissão recorrente, para quem não sabe, é a gente ser remunerado enquanto a gente estiver prestando um serviço para o cliente. Então, quer dizer que enquanto o cliente for meu cliente, eu vou ter uma comissão recorrente. E isso ao longo do tempo causa um impacto fantástico, né? Porque hoje, se eu tenho 10 clientes, amanhã eu vou ter 100, o volume de clientes que eu vou ter é muito maior e essa comissão recorrente cada vez aumenta mais. Posso fazer um apêndice? Por favor. Porque a gente fundou a Fiduc, Camila e eu, baseado em 2 grandes conceitos, né? E você os abordou agora, né? O primeiro dele é o que a gente chama de receita recorrente, que é exatamente a mesma coisa, né? Que é a ideia de, se você tem o mesmo percentual ao longo do tempo, tá? Você está garantindo o teu futuro. E em cima disso o efeito rede. E o que é o efeito rede? Uma vez que você tem 10 clientes, você tem muito mais chance de conseguir o 11º do que o primeiro dentro dessa fila. Quando você tem 50 clientes, os 5 próximos clientes são muito mais fáceis do que os 5 primeiros e assim por diante. Então, quando você gera efeito rede e receita recorrente ao longo do tempo, você tem um valor que vai crescendo e vai crescendo muito rapidamente, entrando em exponencial. Então, é exatamente isso que você tem hoje dentro da Fiduc e está dentro do projeto dentro do primeiro momento. Te devolvo para você contar a tua história. É isso aí. Então, quando eu bati esse papo com o meu tio, ele me ensinou o que era comissão recorrente e obviamente, eu fui me espelhar nele, que foi estudar o mercado de seguros. Então, eu decidi entrar na Escola Nacional de Seguros e me formar como corretor. Dentro da Escola Nacional de Seguros, eu conheci uma plataforma que me deu acesso a diversos produtos de seguros e eu fui treinado como um life planner, um planejador financeiro pessoal. Fiz cursos ainda complementares sobre isso, mas eu tive uma crise existencial num certo momento, né, como empreendedor, porque eu falei, caramba, eu não sou um planejador financeiro pessoal, eu sou um vendedor de produto, eu estou vendendo seguro, apesar de eu estar cuidando da parte de gestão de riscos, que é fundamental dentro do planejamento financeiro, eu olhava só para aquilo. E muitas vezes o meu cliente me perguntava, tá bom, Rodrigo, agora o que eu faço com o meu dinheiro? E eu pegava e indicava para algum conhecido, falava para ele procurar outro profissional. E essa plataforma que por onde eu tenho acesso aos seguros, eles me apresentaram a Fiduc, que você conhece bem. Eles apresentaram para nós consultores a Fiduc como sendo a solução de investimentos. Eu confesso que eu fiquei desconfiado no começo, né? Porque eu achei, inclusive ouvindo você fazendo a apresentação para a gente, eu achei que aquilo tudo estava mágico demais, né? E a maneira que eu tive de entender se isso era bom para os meus clientes foi abrindo o meu próprio cadastro, fazendo o meu próprio investimento na Fiduc para entender melhor como é que isso funcionava. E não preciso dizer que eu me apaixonei por esse negócio, né? Eu hoje enxergo a Fiduc como um negócio definitivo da minha vida. Eu continuo atuando como corretor de seguros, mas a Fiduc hoje já ultrapassou a minha receita em seguros. Então hoje eu me dedico quase 80% do meu tempo à Fiduc, a cuidar dos meus clientes. E dentro da Fiduc eu também tenho o outro chapéu, que é de mentor, né? Então um dos meus papéis junto à Fiduc é convidar você que está assistindo a fazer parte desse time. E, inclusive, estou à disposição para conversar com qualquer pessoa que queira sobre isso. Que é interessante colocar também, você falou, né? Você é um planejador no dia a dia, você tem clientes, você os atende, você é responsável por esses clientes, mas você também é um mentor. Tem muito poucos mentores dentro da companhia, cabem na minha mão, nas minhas mãos, e esses mentores são um conjunto, quase que uma organização
política, né, que a gente tem dentro da Fiduc, onde um planejador experiente, ele basicamente mentora um grupo de 2, 3, 4 dezenas de planejadores, né? Grosso modo, os números são isso. E isso acaba sendo uma gigantesca fonte de referência para o planejador que está começando a empreender, né? Então, se você é um planejador e você não sabe como começar, entra dentro de uma esquadra da Fiduc, que tem um mentor como o Rodrigo. Esse mentor como o Rodrigo vai te acompanhar ao longo de todo o processo, vai chamar os outros mentores para te acompanhar, ou seja, tem uma frase, a gente fala isso muito, né? Que quando você toma a decisão de ser um empresário, de ser um empreendedor, você essencialmente passa a ser o principal responsável pelo seu sucesso. Mas isso não quer dizer que você está sozinho. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, né? Você é o principal responsável pelo seu sucesso, mas você não está sozinho. Você tem o seu mentor, você tem a esquadra onde você se atua. Essa esquadra inteira tem a Fiduc inteira para te apoiar, tem um comitê de investimento, tem a régua de relacionamento, tem os webinários que a gente faz praticamente todo dia ao meio-dia e assim por diante. Ou seja, sabe, Pedro, muita gente me pergunta como é que é essa jornada inicial, né? Nas conversas que eu faço com as pessoas que estão entrando na minha esquadra, e eu converso com os mais diversos tipos de pessoa. Então tem aquela pessoa que veio de banco, que está acostumada a vender produto, ou espera o cliente entrar dentro do banco, ou seja, ou tem aquele cara que nunca vendeu nada, mas que é apaixonado por investimentos. E eu sempre digo para eles, a gente consegue te ajudar a começar. Porque nós temos no Academia Fiduc, onde tem tudo que o planejador precisa saber para ser um planejador financeiro. E desde a questão mais técnicas de planejamento financeiro, a gente tem praticamente todo o curso CFP gravado ali, então a gente tem instruções de como aplicar isso junto aos clientes, mas a gente tem também treinamento comercial, né? Eu tenho na minha esquadra gente que nunca tinha vendido uma bala, e a gente faz treinamento comercial, a gente faz roleplay, a gente ajuda, a gente pega na mão. E um dos meus papéis como mentor é ajudar esse profissional a ter o primeiro contato com o cliente dele, né? Treinar esse profissional. Então, quando eu comecei lá atrás, a minha primeira cliente foi minha esposa, e teve alguém que fez essa reunião comigo para apresentar a Fiduc junto com a minha esposa, e eu estava ouvindo e aprendendo. Então, depois que você faz isso algumas vezes, você cria o seu próprio speech, você consegue já desenvolver esse negócio e fazer voo solo. Mas esse voo solo, ele não é tão solo assim, né? Porque como você falou, o empreendedorismo, ele por si só parece ser muito solitário. Mas os clientes são sempre uma caixinha de surpresa, né, Pedro? A gente nunca sabe que tipo de pergunta vai chegar pra gente. A gente não tem todas as respostas. Eu, Rodrigo, não tenho todas as respostas. Aliás, eu só fiz a certificação CPA 10 até hoje. Mas eu adquiri tanto conhecimento na Academia Fiduc que hoje me possibilita ajudar o cliente a tomar diversas decisões. Mas e quando chega aquela pergunta que eu não sei responder? Poxa, nós temos uma comunidade gigante que sempre teve alguém que me ajudou a responder aquela questão. Então é um grupo de WhatsApp, ou é uma esquadra, ou é um grupo de mentores. A gente tem o suporte de pessoas que são nossos pares, são pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, com as mais diversas experiências e que conseguem ajudar a gente a desenvolver o nosso negócio. Isso é impagável. Acho que é o efeito rede que você comentou, olhando pela outra ótica, né? De quem chega novo e de quem, sendo empreendedor, se sente muito sozinho e percebe que, na verdade, a gente construiu uma rede de pessoas que se ajudam, porque muitos já passaram por aquela situação, ou já tiveram aquela dúvida, ou já conhecem, né, o que o cliente vai falar. Então, acho que é exatamente o efeito rede que a gente comentou para os clientes, mas olhado pelo outro lado de como alguém entra num grupo maior, né?